A mansão em Alphaville parecia maior do que realmente era quando o silêncio tomava conta de cada cômodo. Rafael Mendes observava pela janela do escritório as luzes da cidade de São Paulo brilhando ao longe, mas sua mente estava em outro lugar, presa em um labirinto de pensamentos que o consumiam há quase 2 anos. Seu reflexo no vidro mostrava um homem de 36 anos que aparentava muito mais, com olheiras profundas e uma expressão perpetuamente cansada. O terno italiano impecável não conseguia esconder o vazio que carregava por dentro. O som de passos suaves no corredor o trouxe de volta à realidade. Era Dona Matilde, a governanta que trabalhava na casa há décadas, a mesma que servira seus pais quando ainda eram vivos. Ela bateu delicadamente na porta entreaberta antes de entrar. "Senhor Rafael, a última candidata está aqui para a entrevista", anunciou ela com sua voz sempre gentil, mas havia algo em seu tom que Rafael não conseguia decifrar. Era preocupação, talvez pena. "Quantas já foram embora, Matilde?" Rafael perguntou sem se virar, mantendo os olhos fixos na paisagem noturna. "Esta é a 13ª, senhor." A governanta fez uma pausa. "Mas posso dizer que esta é diferente das outras." Rafael finalmente se virou, arqueando uma sobrancelha. Todas eram diferentes, Matilde. Todas prometiam fazer milagres. E todas desistiram em menos de 1 mês. Ele desceu as escadas de mármore, cada degrau ecoando no vazio da casa luxuosa que mais parecia um mausoléu. As paredes adornadas com obras de arte caras, os lustres de cristal importados, os móveis de design exclusivo, nada disso preenchia o buraco que existia ali. Rafael sabia que o problema não era a casa. Era ele. Era o menino. Era a ausência dela. Mariana. O nome que ele evitava pronunciar em voz alta. Sua esposa que partira deixando não apenas um vazio impossível de preencher, mas também um pequeno ser, que Rafael não conseguia encarar sem sentir o peito apertar. Cada vez que olhava para Miguel, seu filho de 1 ano e 10 meses, via os olhos dela, o sorriso que poderia ter sido dela, a vida que deveria ter sido compartilhada com ela. A sala de estar estava iluminada pela luz suave da tarde que entrava pelas enormes janelas. Sentada no sofá de couro bege, uma jovem esperava com as mãos entrelaçadas no colo. Ela se levantou quando Rafael entrou e ele notou imediatamente que ela era diferente mesmo. Não usava o tradicional uniforme profissional que as outras babás vestiam para causar boa impressão. Em vez disso, trajava uma calça jeans simples e uma blusa branca de algodão. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo descomplicado, e seu rosto, livre de maquiagem excessiva, exibia uma expressão de nervosismo genuíno. "Boa tarde, Sr. Mendes. Meu nome é Giovana Silva", disse ela, estendendo a mão com um sorriso tímido. "Obrigada pela oportunidade da entrevista." Rafael apertou sua mão, notando que era uma mão de quem conhecia o trabalho, não as mãos manicuradas das profissionais que vieram antes. "Sente-se, por favor." Ele pegou a pasta com o currículo que Matilde havia deixado sobre a mesa de centro. Folheou rapidamente as poucas páginas. Giovana Silva, 24 anos, nascida em uma pequena cidade do interior de São Paulo chamada Promissão. Experiência anterior como auxiliar em uma creche comunitária. Nenhuma referência de casas de alto padrão. Nenhum curso internacional de pedagogia infantil. Nada que as agências especializadas costumavam exigir. "Vejo aqui que você não tem experiência em residências particulares", Rafael começou, mantendo seu tom profissional e distante. "Por que se candidatou a esta vaga?" Giovana respirou fundo antes de responder. "Sr. Mendes, sei que meu currículo não é impressionante comparado às outras candidatas que o senhor deve ter recebido. Mas aprendi, trabalhando com crianças de comunidades carentes, que cada uma delas precisa de algo diferente. Não existem fórmulas prontas. E quando a dona Matilde me ligou, ela me contou um pouco sobre o Miguel." Ela hesitou por um momento. "Me contou que ele é uma criança especial, que precisa de alguém com paciência e dedicação." Rafael sentiu uma pontada de irritação. Especial era um eufemismo gentil demais. Miguel era uma criança problema, como a última babá havia dito antes de pedir demissão. Era uma criança que não reagia, não sorria, não chorava,
Não se conectava. Os médicos descartaram qualquer condição neurológica. Psicólogos infantis sugeriram que era um trauma emocional profundo, possivelmente relacionado à ausência materna e à distância emocional do pai. Rafael sabia que a culpa era dele, mas não sabia como consertar. Especial é uma palavra interessante, Rafael disse, sua voz carregada de amargura que não conseguiu disfarçar. Meu filho tem quase 2 anos e ainda não fala, não interage, não demonstra afeto. As babás anteriores o descreveram como uma boneca de porcelana. Bonito de se ver, mas frio e distante. Você acha que está preparada para lidar com isso? Giovanna não desviou o olhar. Ao contrário, seus olhos castanhos se encheram de uma determinação tranquila. Senhor Mendes, criança não nasce fria. Criança nasce precisando de amor, de conexão, de sentir que pertence a alguém. Se o Miguel está assim, é porque algo o machucou profundamente, e talvez ele só precise encontrar alguém que entenda essa dor. O silêncio que se seguiu foi denso. Rafael sentiu algo se mover dentro dele, uma mistura de raiva e reconhecimento. Como essa moça do interior, sem diplomas sofisticados, ousava diagnosticar seu filho e, indiretamente, acusá-lo de ser a causa do problema, antes que ele pudesse responder, uma voz infantil ecoou do andar de cima. Não eram palavras, apenas um choro abafado. Dona Matilde apareceu na porta da sala carregando Miguel nos braços. O menino estava vestido com um macacão azul claro, seus cabelos loiros despenteados, os olhos verdes fixos no nada. Desculpe interromper, Sr. Rafael, mas o pequeno acordou da soneca e está agitado, explicou a governanta. Rafael fez um gesto de permissão e Matilde entrou com a criança. Mas algo extraordinário aconteceu. No momento em que Miguel viu Giovanna, seu corpo inteiro se enrijeceu. Seus olhos, normalmente vazios e distantes, se arregalaram. E então, pela primeira vez em sua curta vida, ele chorou. Não era um choro de desconforto ou birra. Era um choro profundo, visceral, de reconhecimento impossível. Antes que qualquer um pudesse reagir, Miguel se debateu nos braços de Matilde, esticando os bracinhos desesperadamente na direção de Giovanna. A jovem se levantou instintivamente e Matilde, surpresa com a reação inédita da criança, a entregou para ela. Miguel se agarrou a Giovanna com uma força que ninguém imaginava que ele possuía, enterrando o rostinho no pescoço dela, e entre soluços pronunciou um som que fez o coração de Rafael parar. Mãe. Não era claro. Era uma tentativa infantil e quebrada, mas era inconfundível. A primeira palavra de Miguel. E era aquela. Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se no braço do sofá, incapaz de processar o que estava acontecendo. Giovanna, com os olhos cheios de lágrimas, embalava o menino suavemente, sussurrando palavras de conforto enquanto ele se acalmava contra seu peito. Matilde levou as mãos ao rosto emocionada. Como? Rafael começou, mas sua voz falhou. Ele limpou a garganta e tentou novamente. Como isso? É possível? Ele nunca reagiu assim a ninguém. Giovanna olhou para ele, e havia algo em seu rosto que Rafael não conseguia nomear. Não era triunfo, nem surpresa. Era uma tristeza profunda, uma compreensão que ia além do racional. Às vezes as almas reconhecem outras almas, Sr. Mendes. Talvez ele sinta algo em mim que precisa. Talvez seja a falta que eu carrego. Você está contratada, Rafael disse de forma abrupta, surpreendendo a si mesmo. Comece amanhã. Matilde vai preparar um quarto para você aqui na mansão. Salário será o dobro do que estava anunciado. Você terá folga nos finais de semana e total liberdade para cuidar do Miguel da forma que achar melhor. Giovanna abriu a boca para falar, provavelmente para negociar ou questionar, mas Rafael já estava saindo da sala. Ele precisava de ar, precisava processar o impossível que acabara de testemunhar. Precisava entender como uma completa estranha havia conseguido em segundos o que ele, o próprio pai, não conseguira em quase 2 anos, provocar uma reação emocional em seu filho. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do quarto de Miguel quando Giovanna acordou na manhã seguinte.
Ela havia passado a noite em um dos quartos de hóspedes da mansão, uma suíte maior que toda a casa onde crescera em promissão. A cama king size, os lençóis de algodão egípcio, o banheiro de mármore com banheira de hidromassagem, tudo aquilo parecia irreal para uma moça que sempre dormira em uma cama de solteiro com colchão de mola velho. Mas não era o luxo que ocupava seus pensamentos enquanto se arrumava para o primeiro dia de trabalho. Era a reação de Miguel no dia anterior. Aquele choro, aquele desespero, aquele reconhecimento impossível. Como uma criança que nunca a vira antes podia reagir daquela forma? Giovanna conhecia a resposta em seu coração, mesmo que sua mente tentasse rejeitá-la como absurda. O menino sentira a falta, a mesma falta que ela carregava como um peso constante no peito. Giovanna desceu as escadas às 6 da manhã, conforme combinara com Dona Matilde. A governanta já estava na cozinha preparando café, e o aroma reconfortante trouxe uma sensação de familiaridade em meio a tanto requinte. "Bom dia, querida", cumprimentou Matilde com um sorriso caloroso. "Dormiu bem?" "Sim, obrigada." Giovanna hesitou antes de perguntar. "Dona Matilde, sobre ontem, aquilo que aconteceu com o Miguel, isso é realmente inédito?" A expressão da governanta se tornou séria. "Completamente. Eu trabalho nesta casa desde que o Sr. Rafael era criança. Vi ele crescer, casar, perder a esposa e se fechar para o mundo. E vi o pequeno Miguel desde que chegou do hospital." Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Aquele menino nunca chorou de verdade, nunca buscou colo, nunca demonstrou precisar de ninguém. Até ontem. O que você fez foi um milagre, minha filha." "Eu não fiz nada", Giovanna respondeu, sentindo um aperto no peito. "Eu só estava lá. Às vezes é só disso que precisamos. Estar." Matilde serviu 2 xícaras de café. "O Sr. Rafael pediu para acordar o Miguel às 7, mas ele costuma acordar sozinho por volta dessa hora. Já deixei a roupinha separada no quarto dele. Você se importa de começar por lá?" Giovanna subiu novamente as escadas, desta vez em direção ao quarto de Miguel. A porta estava entreaberta e ela espiou antes de entrar. O quarto era digno de uma revista de decoração infantil. Paredes pintadas com nuvens e pássaros, móveis de madeira clara, prateleiras cheias de brinquedos caros que pareciam nunca terem sido tocados. E no centro, em um berço que já estava grande, demais para ele, estava Miguel. Acordado, olhando para o teto com aquela expressão vazia característica. "Bom dia, Miguel", Giovanna disse suavemente, aproximando-se devagar. O menino virou a cabecinha na direção dela e algo extraordinário aconteceu novamente. Seus olhos se iluminaram. Não muito, mas o suficiente para mostrar que ele a reconhecera. Ele se sentou no berço e estendeu os bracinhos na direção dela, um gesto que derreteu o coração de Giovanna. Ela o pegou no colo e Miguel imediatamente se aconchegou contra ela, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Giovanna sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as conteve. "Vamos te trocar e tomar café da manhã, está bem, pequeno?" A rotina matinal fluiu com uma facilidade surpreendente. Miguel não resistiu quando ela o trocou, não reclamou quando ela escovou seus cabelos, não virou o rosto quando ela lhe ofereceu comida. Pelo contrário, ele comeu com apetite pela primeira vez em semanas, segundo Matilde relatou emocionada. Rafael observava tudo de longe, escondido na porta da cozinha. Ele chegara cedo do escritório onde passara a noite revisando contratos, incapaz de dormir depois do que presenciara. Ver seu filho interagindo, respondendo, vivendo, era ao mesmo tempo a coisa mais linda e mais dolorosa que já experimentara, porque confirmava o que ele sempre soubera no fundo. Ele não era capaz de ser o pai que Miguel precisava. Durante a manhã, Giovanna explorou a casa com Miguel no colo, mostrou-lhe as janelas, as plantas, os quadros. Conversava com ele constantemente, mesmo sem receber respostas verbais. Mas havia respostas. Miguel apontava para coisas que chamavam sua atenção, sorria levemente quando ela cantava baixinho, tocava seu rosto com curiosidade. "Você gosta de música, Miguel?" Giovanna perguntou quando estavam na sala de estar. "Deixa eu ver se tem um rádio aqui."
Ela encontrou um sistema de som sofisticado, mas não fazia ideia de como operá-lo. Foi quando Rafael finalmente decidiu se revelar. "Posso ajudar com isso", disse ele, entrando na sala. Sua voz fez Miguel se encolher levemente contra Giovanna, e Rafael sentiu a facada familiar de rejeição. Giovanna notou a tensão imediata. "Obrigada, Sr. Mendes. Eu não entendo muito dessas tecnologias." Rafael se aproximou do aparelho, mantendo distância do filho. "Que tipo de música você quer?" "Algo suave." "Talvez MPB?" Giovanna sugeriu, acariciando as costas de Miguel em um gesto reconfortante. Rafael selecionou uma playlist, e logo os acordes suaves de uma canção clássica de Elis Regina preencheram o ambiente. Ele se virou para observar a reação de Miguel e ficou paralisado. O menino estava relaxado nos braços de Giovanna, movendo a cabecinha levemente no ritmo da música, seus olhos fechados em contentamento. "Ele gosta", Giovanna disse suavemente, olhando para Rafael com uma expressão que era pura compaixão. "Talvez você queira segurá-lo enquanto a música toca?" "Ele não vai querer", Rafael respondeu, a amargura transbordando. "Ele nunca quer." "O senhor já tentou? Sem expectativas? Sem tensão? Apenas segurar?" Rafael hesitou. Havia tentado inúmeras vezes nos primeiros meses, sempre recebendo resistência, choro inconsolável, rejeição. Eventualmente, parara de tentar. Mas algo na voz de Giovanna, na forma como ela o encorajava sem julgamento, fez com que ele quisesse tentar mais uma vez. Ele se aproximou devagar, e Giovanna suavemente posicionou Miguel de frente para o pai. O menino o olhou com aqueles olhos verdes tão parecidos com os de Mariana, e Rafael sentiu o nó familiar na garganta. "Oi, filho", ele disse, sua voz embargada. Miguel não chorou, não se debateu, mas também não se entregou. Ficou rígido, tolerando o contato, mas não o aceitando. Rafael o segurou por alguns segundos antes de devolvê-lo para Giovanna, derrotado. "É um progresso", Giovanna disse gentilmente. "Ele não te rejeitou. Só precisa de tempo." "Tempo", Rafael repetiu amargamente. "Já se passaram quase 2 anos, e em 2 dias eu estarei aqui." Ela sorriu, um sorriso triste, mas esperançoso. "Roma não se construiu em um dia, Sr. Mendes. Família também não." A palavra família atingiu Rafael como um soco. Eles não eram uma família. Eram 2 pessoas vivendo na mesma casa, compartilhando DNA, mas completamente desconectadas. E agora havia uma terceira pessoa, uma estranha, que em questão de horas se tornara a ponte entre eles. Nos dias seguintes, uma rotina se estabeleceu. Giovanna cuidava de Miguel com uma dedicação que ia além do profissional. Ela não apenas alimentava e trocava o menino. Ela brincava com ele no jardim, mostrava-lhe as cores das flores, cantava canções que aprendera com sua própria mãe, lia histórias com vozes engraçadas que arrancavam sorrisinhos tímidos do pequeno. Rafael começou a chegar mais cedo em casa, algo que não fazia há anos. Suas reuniões eram remarcadas, seus jantares de negócios cancelados. Ele inventava desculpas para passar pela sala, onde Giovanna estava com Miguel, observando de longe as interações que deveria estar tendo com o próprio filho. Uma tarde, depois de uma semana da chegada de Giovanna, algo inusitado aconteceu. Miguel estava brincando no tapete da sala com blocos de montar quando viu Rafael entrar. Pela primeira vez, não o ignorou. Pegou um dos blocos, o vermelho, e o estendeu para o pai. Era um gesto simples, mas carregado de significado. "Ele está te oferecendo um brinquedo", Giovanna explicou suavemente, encorajando Rafael com os olhos. "Aceite e brinque com ele." Rafael se ajoelhou no chão, algo que nunca fizera antes, pegou o bloco e o colocou sobre outro. Miguel observou e, hesitante, adicionou mais um bloco à torre improvisada. Pai e filho passaram os próximos 15 minutos construindo e derrubando torres, e mesmo sem palavras, era a primeira conversa real que tinham. Quando Miguel finalmente se cansou e foi até Giovanna buscar colo, Rafael permaneceu no chão, olhando para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Giovanna colocou Miguel para a soneca e voltou à sala, encontrando Rafael ainda ali, perdido em pensamentos.
Obrigado, ele disse sem olhar para ela. Por não desistir dele. Por não desistir de mim. Giovanna se sentou no sofá mantendo uma distância respeitosa. Senhor Mendes, posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael finalmente a encarou, e ela viu em seus olhos um cansaço profundo, uma dor antiga. Pode. O senhor já se permitiu sentir falta dela? Ou só se permite sentir culpa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael não estava preparado para aquela pergunta. Ninguém nunca o questionara dessa forma, direto ao ponto mais doloroso. As pessoas ao seu redor sempre pisavam em ovos, oferecendo condolências vazias ou mudando rapidamente de assunto. Giovanna era diferente. Ela o olhava com aqueles olhos castanhos, cheios de uma sabedoria que não combinava com seus 24 anos, esperando uma resposta que ele não sabia se conseguiria dar. Eu não sei se entendo a diferença. Ele finalmente respondeu, sua voz baixa e rouca. A culpa e a falta se misturam. Cada vez que olho para o Miguel, vejo ela. E vejo a escolha que precisei fazer. Ele pausou, engolindo em seco. Mariana teve complicações no parto. Hemorragia severa. Os médicos me disseram que só poderiam salvar um dos dois. Precisava escolher entre minha esposa e meu filho. Giovanna sentiu seu coração se apertar, mas continuou em silêncio, sabendo que Rafael precisava dizer aquilo. Escolhi o Miguel porque era isso que ela teria querido. Ela sempre dizia que seria capaz de dar a vida pelo nosso bebê. Mas isso não torna a escolha menos horrível. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu a matei, Giovanna. Cada vez que olho para meu filho, lembro que ela se foi porque eu decidi que ele ficaria. O senhor não a matou, Giovanna disse firmemente. O senhor fez a escolha impossível que lhe foi imposta. E está se punindo há 2 anos por algo que nunca foi sua culpa. Como posso não me culpar? Rafael levantou o rosto e ela viu lágrimas em seus olhos pela primeira vez. Como posso ser pai de uma criança que existe porque a mulher que eu amava deixou de existir? E como pode punir seu filho por ter nascido? Giovanna respondeu, sua voz gentil, mas direta. Miguel sente sua rejeição, Sr. Mendes. Ele não entende o porquê, mas sente que o senhor o culpa. E está se fechando para o mundo porque acredita que não merece amor. As palavras atingiram Rafael como pedradas. Não, eu não o culpo. Eu só não sei como amá-lo sem sentir que estou traindo a memória dela. Amar seu filho não é trair ninguém. É honrar o sacrifício que ela fez. Giovanna se inclinou para a frente. Senhor Mendes, posso lhe contar algo sobre mim? Algo que talvez explique por que Miguel reagiu a mim daquela forma? Rafael assentiu, enxugando os olhos rapidamente, envergonhado por ter se exposto tanto. Minha mãe está doente. Muito doente. Giovanna começou, sua própria voz tremendo levemente. Ela tem um tumor no pâncreas. Os médicos em promissão disseram que ela precisa de uma cirurgia urgente, mas o Sistema Único de Saúde tem uma fila de espera de quase 1 ano. Se ela entrar na fila, não vai sobreviver tempo suficiente para chegar sua vez. A cirurgia particular custa R$200 mil. É por isso que vim para São Paulo, aceitei este trabalho. Estou desesperada para juntar esse dinheiro. Rafael a olhou com nova compreensão. Por isso você disse que Miguel sentiu a falta que você carrega. Exatamente. Giovanna sorriu tristemente. Minha mãe criou-me sozinha. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 3 anos. Ela trabalhou como costureira a vida inteira, mal ganhando o suficiente para nos sustentar, mas nunca me deixou faltar nada do essencial. Amor, cuidado, presença. Agora que ela precisa de mim, me sinto impotente. E essa impotência, essa dor, de saber que posso perdê-la a qualquer momento, é algo que carrego comigo todos os dias. Quantos meses você acha que vai levar para juntar esse valor? Rafael perguntou, já fazendo cálculos mentais. Com o salário que o senhor está me pagando, uns 3 anos. Se conseguir fazer horas extras ou um trabalho paralelo, talvez 2. Giovanna deu de ombros, tentando esconder o desespero. Rezo todos os dias para que ela aguente até lá. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou e foi até o escritório, voltando com um talão de cheques. Escreveu algo rapidamente e estendeu para Giovanna. Ela olhou para o cheque e empalideceu. R$200 mil. Senhor Mendes, eu não posso aceitar isso.
Pode e vai, Rafael disse firmemente. Você trouxe meu filho de volta à vida em uma semana. Devolveu-me a esperança de que posso me tornar o pai que ele precisa. Isso não tem preço. Mas isso seria caridade, Giovanna protestou, suas mãos tremendo ao segurar o papel. Eu não quero que o senhor ache que estou aqui por interesse, que contei essa história para conseguir dinheiro. Vim trabalhar honestamente. Não é caridade, é gratidão e investimento. Rafael cruzou os braços. Se sua mãe passar por essa cirurgia, você poderá trabalhar aqui sem a angústia constante. Poderá se dedicar completamente ao Miguel. E ele precisa de você inteira, não fragmentada pela preocupação. Giovanna sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Eu vou devolver cada centavo, Sr. Mendes. Pode descontar do meu salário quanto tempo for necessário. Não quero que devolva. Quero que sua mãe fique bem. E quero que você continue sendo essa presença incrível na vida do meu filho. Rafael fez uma pausa. Na nossa vida. Havia algo na forma como ele disse aquilo, um peso que ia além do profissional. Giovanna sentiu um calor subir pelo rosto. Obrigada, Sr. Mendes. O senhor não sabe o que isso significa. Acho que sei. E, por favor, quando estivermos assim, conversando, pode me chamar de Rafael. Os dias que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Giovanna levou sua mãe para São Paulo, onde ela foi internada em um dos melhores hospitais particulares da cidade. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte e Giovanna dividia seu tempo entre os cuidados com Miguel e as visitas ao hospital. Rafael começou a participar mais da rotina do filho. Acordava mais cedo para tomar café com Miguel e Giovanna, algo que jamais imaginara fazer. Descobriu que seu filho adorava panquecas com mel, que ria quando faziam cócegas em sua barriga, que tinha medo de trovões, mas adorava chuva. Uma noite, quando uma tempestade caiu sobre São Paulo, Miguel acordou assustado. Giovanna estava no hospital com a mãe, e foi Rafael quem ouviu o choro do filho pela primeira vez, sem Dona Matilde como intermediária. Ele entrou no quarto hesitante, esperando a rejeição usual. Mas Miguel, com medo dos trovões, estendeu os bracinhos para ele. Rafael o pegou no colo e o menino se aconchegou contra seu peito buscando conforto. Está tudo bem, filho, é só barulho. Papai está aqui, ele sussurrou, surpreendendo a si mesmo ao usar aquela palavra. Papai. Ele andou pelo quarto embalando Miguel, cantarolando uma música que Mariana costumava cantar, permitindo-se finalmente conectar as duas pontas da sua vida, o filho e a esposa que se foi, percebendo que honrar a memória dela era exatamente amar a criança que ela lhe dera. Miguel adormeceu em seus braços e Rafael continuou segurando-o por horas, sentado na poltrona do quarto, olhando aquele rostinho sereno. Pela primeira vez em 2 anos, sentiu algo além de culpa. Sentiu amor. Quando Giovanna voltou do hospital na manhã seguinte, encontrou Rafael dormindo na poltrona com Miguel ainda no colo. A cena a fez sorrir através das lágrimas. Ela pegou uma manta e cobriu os dois, mas o movimento acordou Rafael. — Como está sua mãe? Ele perguntou, piscando para afastar o sono. — Bem, ansiosa pela cirurgia, mas otimista. Giovanna olhou para Miguel dormindo. — Como foi a noite? Ele teve medo dos trovões. Veio para mim. Rafael sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. E eu consegui acalmá-lo, viu? Eu disse que era possível. Há algo em que você... Não acredite ser possível, Giovanna. A pergunta tinha um tom de brincadeira, mas Giovanna respondeu seriamente. Eu costumava não acreditar que alguém como eu teria lugar em um mundo como este. Ela gesticulou para a mansão ao redor. Mas o Miguel me ensinou que lugar se cria com presença, não com origem. Você tem muito mais lugar aqui do que imagina, Rafael disse baixinho, olhando para ela de uma forma que fez o coração de Giovanna acelerar. Antes que ela pudesse responder, Miguel se mexeu, acordando lentamente. Abriu os olhinhos e viu o pai. E pela primeira vez, não houve tensão. Houve reconhecimento tranquilo. Miguel tocou o rosto de Rafael com sua mãozinha, explorando, conhecendo. Bom dia, pequeno, Rafael sussurrou, emocionado. Miguel olhou para Giovanna e sorriu. Depois olhou de novo para Rafael.
E aconteceu. Papá. A palavra saiu hesitante, quebrada, mas clara. Rafael congelou, incapaz de acreditar. Giovana levou as mãos ao rosto, emocionada. Sim, filho. Papai. Sou eu. Rafael sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram de alegria, não de dor. Miguel repetiu, mais confiante. Papa. E depois, olhando para Giovana, disse a outra palavra que já conhecia. Mama. Giovana sentiu o coração partido e refeito ao mesmo tempo. Não, querido. Eu sou Gio. Gio. Mas Miguel insistiu, apontando para ela. Mama. Rafael e Giovana trocaram um olhar carregado de significados não ditos. Havia algo se formando entre eles, algo que ia muito além da relação profissional, algo que assustava e confortava ao mesmo tempo. A semana da cirurgia da mãe de Giovana chegou trazendo nervosismo e esperança. A cirurgia de Dona Helena, mãe de Giovana, estava marcada para uma terça-feira de manhã. Giovana mal dormira na noite anterior, dividida entre a ansiedade pela saúde da mãe e a estranha sensação de pertencimento que começara a sentir na mansão dos Mendes. Nos últimos dias, a dinâmica da casa mudara completamente. Não era mais uma residência fria habitada por pessoas solitárias. Tornara-se um lar. Rafael insistiu em acompanhá-la ao hospital, levando Miguel junto. Isso também é importante para ele, argumentou quando Giovana tentou protestar. Ele precisa entender que as pessoas que amamos às vezes precisam de cuidados especiais, e você precisa de apoio. A palavra amamos ficou pairando no ar entre eles, carregada de um significado que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. No hospital, Dona Helena recebeu os visitantes com um sorriso fraco, mas genuíno. Era uma mulher de 52 anos que aparentava muito mais, marcada pelo trabalho duro e pela doença, mas seus olhos, do mesmo castanho caloroso de Giovana, brilharam ao ver a filha. Minha menina, como você está bonita. São Paulo está te fazendo bem, disse Helena apertando a mão da filha. É o trabalho, mãe. Estou sendo muito bem tratada, Giovana respondeu segurando as lágrimas. Mãe, este é o senhor Rafael Mendes, meu patrão, e este pequeno é o Miguel. Helena olhou para Rafael com gratidão. Senhor Mendes, não tenho palavras para agradecer o que o senhor fez por minha filha, por mim. Rafael, sem jeito com demonstrações de gratidão, balançou a cabeça. A senhora não precisa agradecer. Giovana merece isso e muito mais. Ela tem sido fundamental para minha família. Miguel, nos braços de Rafael, observava a Dona Helena com curiosidade. A mulher estendeu a mão para ele e o menino surpreendentemente a segurou, levando-a até o rosto em um gesto de carinho que arrancou lágrimas de todos os presentes. Ele é especial, Helena comentou. Tem uma alma antiga. Consegue ver além das aparências. Como a mãe dele, Giovana murmurou, tocando suavemente os cabelos de Miguel. Rafael sentiu o peito apertar com a menção de Mariana. Mas não era mais a dor paralisante de antes. Era uma saudade suave, uma memória que podia ser honrada sem destruí-lo. A cirurgia durou 6 horas. Rafael, Giovana e Miguel esperaram na sala de espera, uma cena estranha de família improvável. Rafael trabalhava em seu laptop enquanto segurava Miguel com um braço, uma habilidade que desenvolvera nos últimos dias. Giovana andava de um lado para o outro, rezando baixinho, incapaz de se sentar. Quando o cirurgião finalmente apareceu, seu rosto cansado, mas satisfeito, trouxe alívio imediato. A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos remover todo o tumor. Ela terá um longo período de recuperação, mas o prognóstico é muito bom. Giovana desabou em uma cadeira, soluçando de alívio. Rafael se aproximou e, em um gesto natural, colocou a mão livre em seu ombro, oferecendo conforto. Miguel, percebendo a emoção de Giovana, estendeu os bracinhos para ela, querendo consolá-la. Está tudo bem, pequeno. São lágrimas boas, Giovana disse, pegando-o no colo e o abraçando forte. Sua vovó vai ficar bem. A palavra vovó não passou despercebida por Rafael. Giovana estava incluindo Miguel em sua família, assim como Miguel já a incluíra na dele. As fronteiras entre empregada e patrão
entre cuidadora contratada e membro da família, estavam se dissolvendo de forma irreversível. Nos dias seguintes, enquanto Dona Helena se recuperava no hospital, a rotina na mansão se aprofundou ainda mais. Rafael começou a chegar em casa no horário do almoço, algo impensável antes. Descobriu que adorava almoçar com Giovanna e Miguel na cozinha, em vez dos jantares formais e solitários na sala de jantar que costumava ter. Giovanna, você já cozinhou para si mesma aqui? Rafael perguntou um dia, observando-a preparar a comida de Miguel. Não, senhor. Quer dizer, Rafael, Dona Matilde sempre prepara as refeições. Que tal cozinharmos juntos hoje à noite? Algo simples do tipo que você faria em casa, Rafael sugeriu, surpreendendo a si mesmo com a ideia. Giovanna o olhou surpresa. O senhor quer que eu cozinhe? Quero que cozinhemos. Juntos. Eu não sei cozinhar nada além de café, mas posso aprender. E foi assim que, naquela noite, a cozinha da mansão viu uma cena inédita. Rafael Mendes, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, descascando batatas enquanto Giovanna preparava um frango assado com farofa, uma receita que sua mãe lhe ensinara. Você está descascando muito. Só precisa tirar a casca fina, Giovanna instruiu, rindo da expressão concentrada de Rafael. Isso é mais difícil do que fechar um contrato de 5 milhões, ele reclamou, mas estava sorrindo. Miguel estava em seu cadeirão, batendo palminhas e rindo da interação dos dois. Era a primeira vez que via o pai fazendo algo tão comum, tão humano. Enquanto o jantar cozinhava, Rafael e Giovanna se sentaram à mesa da cozinha com Miguel entre eles, compartilhando uma garrafa de vinho tinto. A conversa fluiu naturalmente, passando de assuntos leves para mais profundos. Como você conseguiu se manter otimista apesar de tudo? Rafael perguntou genuinamente curioso. Crescer sem pai, com uma mãe doente, sem recursos. Você poderia estar cheia de amargura, mas é a pessoa mais leve que já conheci. Giovanna pensou antes de responder. Acho que minha mãe me ensinou que a vida é uma troca. Você pode escolher olhar para o que perdeu ou para o que ainda tem. Eu poderia ter ficado amarga porque meu pai nos abandonou, mas escolhi ser grata por ter uma mãe que valia por 2 pais. Ela fez uma pausa. E você? Como era sua vida antes de tudo isso? Rafael suspirou, frenética, vazia. Eu construí um império empresarial, mas não tinha ideia de como construir uma vida. Mariana tentava me ensinar isso. Ela vinha de uma família simples como você. Sempre dizia que eu confundia valor com preço. Ela estava certa, Giovanna disse suavemente. As coisas mais valiosas da vida não têm preço. Como esse momento aqui, agora. O senhor descascando batatas, o Miguel rindo, o cheiro de comida caseira. Isso não se compra. Rafael a olhou. Realmente a olhou, pela primeira vez permitindo-se ver além da babá contratada. Viu uma mulher jovem mais sábia, bonita de uma forma natural e despretensiosa, com um coração grande o suficiente para abraçar a dor dele e de Miguel sem hesitação. E sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma atração que ia além do físico, uma conexão que tocava lugares que ele acreditava estarem mortos. Giovanna, ele começou, mas foi interrompido pelo timer do forno. O momento passou, mas a tensão ficou pendurada no ar. O jantar foi delicioso, melhor do que qualquer refeição de restaurante 5 estrelas que Rafael já experimentara. Porque foi feito com cuidado, compartilhado com risadas, temperado com afeto. Miguel comeu tudo, sujando-se completamente de farofa e adorando cada minuto. Depois de colocar Miguel para dormir, Rafael e Giovanna se encontraram novamente na cozinha, lavando a louça juntos. Era uma cena doméstica tão simples, mas carregada de intimidade. Obrigado por hoje, Rafael disse, secando um prato. Faz tempo que não me sinto tão normal. Normal é subestimado, Giovanna respondeu sorrindo. Mas é onde a vida realmente acontece. Rafael colocou o prato no armário e se virou para ela. Suas mãos se tocaram brevemente quando ela lhe passou outro prato. E foi como um choque elétrico. Ambos congelaram, conscientes da proximidade, da química inegável entre eles. Giovanna, Rafael começou novamente, sua voz baixa e rouca.
Há algo que preciso dizer. Mas antes que pudesse continuar, o telefone de Giovanna tocou. Era o hospital. Dona Helena havia tido uma pequena complicação pós-operatória, nada grave, mas queriam que Giovanna fosse até lá. Eu levo você, Rafael ofereceu imediatamente. Matilde pode ficar com o Miguel. No carro, a caminho do hospital, o silêncio era denso. Rafael queria terminar o que começara a dizer, mas sabia que não era o momento. Giovanna estava preocupada com a mãe, e ele não queria adicionar confusão aos seus sentimentos. Quando chegaram ao hospital e confirmaram que Dona Helena estava bem, apenas com um pequeno aumento de pressão que já fora controlado, Rafael esperou do lado de fora do quarto enquanto Giovanna conversava com a mãe. Dentro do quarto, Dona Helena segurou a mão da filha e disse: "Aquele homem olha para você de uma forma especial, minha filha." "Mãe, não é nada disso." "Ele é meu patrão", Giovanna protestou, mas suas bochechas coraram. "E você olha para ele da mesma forma." Helena sorriu fracamente. "Não tenha medo de ser feliz, Giovanna. Você merece isso." "Mas somos de mundos diferentes, mãe. Ele é um milionário, eu sou só uma moça do interior." "O amor não entende de classes sociais, minha filha. Entende de almas que se reconhecem." As semanas seguintes trouxeram uma transformação completa para a mansão em Alphaville. Dona Helena recebeu alta hospitalar e, a convite de Rafael, ficou hospedada em um dos quartos de hóspedes para continuar sua recuperação perto da filha. A presença da mulher simples, mas sábia, adicionou um novo elemento de calor humano à casa antes tão fria. Miguel adorou ter uma vovó. Passava horas sentado na cama de Dona Helena, enquanto ela lhe contava histórias do interior, das plantações de café, dos animais, da fazenda onde crescera. A criança, que antes era silenciosa e retraída, agora tagarelava em seu português infantil, criando palavras novas e rindo de suas próprias invenções. Rafael observava tudo com uma mistura de alegria e melancolia. Alegria por ver seu filho finalmente vivendo como uma criança deveria viver. Melancolia por todos os meses que perderam, por todo o tempo que ele desperdiçou em culpa e distanciamento. Mas Giovanna, sempre perceptiva, sabia quando esses pensamentos o consumiam. "Você está aqui agora", disse ela certa tarde, encontrando-o parado na porta do quarto de Helena, observando Miguel brincar com as mãos. "Da senhora. É isso que importa. Não o tempo perdido, mas o tempo que ainda temos." "Como você sempre sabe o que dizer?" Rafael perguntou, virando-se para ela. "Talvez porque eu também carregue arrependimentos", ela respondeu, levando-o para o corredor para conversarem com mais privacidade. "Passei anos em promissão sonhando em ter mais, em ser mais. Ignorei minha mãe às vezes, irritada com nossa pobreza, com nossas limitações. Quando descobri que ela estava doente, percebi quanto tempo desperdicei com vergonha em vez de gratidão. Mas você estava aqui quando ela precisou. Assim como o Senhor está aqui agora para o Miguel." Giovanna sorriu. "Nunca é tarde para recomeçar, Rafael." A intimidade entre eles crescia a cada dia. Pequenos toques acidentais ao passarem um pelo outro, olhares que duravam mais do que o necessário, conversas que se estendiam pela madrugada depois que todos dormiam. A tensão sexual era palpável, mas ambos hesitavam em cruzar aquela linha. Rafael por medo de estar aproveitando-se de sua posição de patrão. Giovanna por medo de não ser suficiente para um homem de seu mundo. Uma noite, depois de um jantar particularmente agradável onde todos riram das histórias de Dona Helena sobre as confusões que Giovanna aprontava quando criança, Rafael convidou Giovanna para tomar um vinho no terraço. Miguel e Helena já haviam se recolhido e a casa estava silenciosa. O terraço oferecia uma vista espetacular de São Paulo iluminada. Giovanna nunca se cansava daquela visão, tão diferente do céu estrelado de promissão, mas igualmente bela em sua própria forma. "Em que você está pensando?" Rafael perguntou, servindo o vinho. "Em como a vida é estranha. Há 2 meses eu estava desesperada, achando que ia perder minha mãe sem saber como continuar. Agora estou aqui, neste lugar incrível, vendo ela se recuperar, cuidando de uma criança, que amo como se fosse minha." Giovanna fez uma pausa. "Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho." "Não é um sonho", Rafael disse, aproximando-se dela.
é real. Você é real. Nós somos reais. Nós. Giovanna repetiu a palavra como se a saboreasse. Existe um nós, Rafael. Eu gostaria que existisse, ele confessou, virando-se para encará-la completamente. Giovanna, eu sei que isso complica tudo. Sei que nossa relação começou como patrão e empregada, mas se tornou muito mais do que isso, pelo menos para mim. O coração de Giovanna disparou. Para mim também, ela admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. Mas tenho medo, Rafael. Medo das diferenças entre nós. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo de não ser suficiente para você. Rafael segurou as mãos dela entre as suas. Você é mais do que suficiente. É tudo. Você me ensinou a ser pai. Me ensinou a viver novamente. Me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Antes que Giovanna pudesse responder, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase reverente, carregado de todo o sentimento reprimido das últimas semanas. Giovanna correspondeu, derretendo-se naquele contato que parecia inevitável e perfeito ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu não quero estragar isso, Giovanna disse, apoiando a testa na dele. Não quero que você acorde amanhã e se arrependa. Eu nunca vou me arrepender de você, Rafael prometeu, beijando sua testa. Mas entendo seus medos. Vamos devagar, sem pressão, sem expectativas irreais, apenas deixando isso crescer naturalmente. E foi o que fizeram. Nos dias seguintes, o relacionamento entre Rafael e Giovanna evoluiu para algo lindo e complexo. Eram beijos roubados na cozinha quando ninguém via, mãos entrelaçadas durante os passeios no parque com Miguel, conversas, sussurradas no sofá depois que todos dormiam. Dona Helena observava tudo com um sorriso satisfeito. Sabia que a filha merecia aquela felicidade e via em Rafael um homem genuinamente transformado pelo amor. Mas também sabia que felicidade nunca vem sem desafios. O desafio chegou em uma tarde ensolarada de quinta-feira. Giovanna estava brincando com Miguel no jardim quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido de promissão. Quando atendeu, era uma vizinha com más notícias. A pequena casa onde sua mãe morava havia sofrido danos severos durante uma tempestade. O telhado desabara parcialmente e o lugar estava inabitável. Giovanna sentiu o mundo girar. Aquela casa era tudo o que tinham. Guardava as memórias de sua infância, os pertences de sua mãe, sua história. E agora estava destruída. Os reparos custariam pelo menos 50 mil reais, dinheiro que ela não tinha e não poderia pedir a Rafael depois de tudo que ele já fizera. Ela passou o resto do dia tentando esconder sua angústia, mas Rafael a conhecia bem demais. Durante o jantar, ele percebeu como ela empurrava a comida no prato, como forçava sorrisos, como seus olhos estavam distantes. Giovanna, o que aconteceu? Ele perguntou quando ficaram sozinhos. Ela contou sobre a casa, sobre os danos, sobre sua preocupação em como resolveria aquilo. Não quero continuar pedindo ajuda, Rafael. Você já fez tanto por mim, por minha mãe. Preciso resolver isso sozinha. Por que sozinha se pode contar comigo? Rafael questionou, confuso com a resistência dela. Porque não quero que nossa relação seja baseada em você me salvando financeiramente. Giovanna lutou para manter a compostura. Não quero ser um projeto de caridade. Não quero que você fique comigo porque sente pena ou obrigação. Rafael ficou chocado. Você realmente acredita que é assim que me sinto? Que tudo isso, ele gesticulou entre, que eles é piedade. Não sei o que acreditar, Rafael. Giovanna finalmente deixou as lágrimas caírem. Venho de um mundo onde nada é de graça, onde toda ajuda vem com um preço. Como posso ter certeza de que você me quer por quem sou, e não por gratidão pelo que fiz pelo Miguel? Rafael sentiu como se tivesse levado um soco. Levantou-se e começou a andar de um lado para o outro. Depois parou na frente dela e se ajoelhou, segurando suas mãos com firmeza. Giovanna Silva, olhe para mim. Ele esperou até que ela erguesse os olhos vermelhos de choro. Eu não te quero por gratidão. Eu te quero porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em ver seu sorriso. Te quero porque você transformou esta casa vazia em um lar. Te quero porque, quando estou com você,
Sou a melhor versão de mim mesmo. Ele fez uma pausa. E sim, vou consertar sua casa. Não porque você me deve algo, mas porque te amo e quero cuidar de você da mesma forma que você cuida de mim e do Miguel. A declaração pairou no ar entre eles. Era a primeira vez que qualquer um dos dois usava a palavra amor, tornando tudo irreversivelmente real. Você me ama? Giovanna perguntou, precisando ouvir de novo. Eu te amo, Rafael repetiu sem hesitação. Completamente, desesperadamente, irreversivelmente. Giovanna puxou-o para um abraço, soluçando contra seu ombro. Eu também te amo, ela confessou. Tenho tanto medo de te amar, mas não consigo parar. Então não pare, ele sussurrou. Apenas deixe acontecer. Naquela noite, pela primeira vez, Giovanna dormiu nos braços de Rafael. Não fizeram amor, apenas se seguraram, reconfortando um ao outro, selando a promessa silenciosa de que enfrentariam juntos o que viesse. Mas a tranquilidade durou pouco. Na manhã seguinte, Dona Helena recebeu uma ligação do hospital em Promissão. Precisava voltar para alguns exames de acompanhamento que haviam sido agendados antes da cirurgia. E com a casa danificada, precisaria ficar na cidade por pelo menos uma semana procurando um lugar temporário para morar. Giovanna sentiu o pânico tomar conta. Uma semana longe. Uma semana sem ver Miguel, sem estar perto de Rafael, sem a rotina que se tornara sua âncora. A partida de Giovanna e Dona Helena aconteceu em uma manhã chuvosa de sábado. Miguel não entendia por que sua Jill estava colocando malas no carro. Por que ela estava chorando? Por que o abraçava tão forte antes de sair? Quando o carro finalmente partiu, o menino ficou na janela observando até que desapareceu completamente de vista. Então começou a chorar, um choro diferente do que Rafael jamais ouvira. Era desespero puro. Está tudo bem, filho. Ela volta logo, Rafael tentou consolá-lo, mas Miguel se recusava a ser tocado. Empurrou o pai, correu para o quarto e se trancou embaixo da cama, seu esconderijo favorito quando estava assustado. As horas se transformaram em um pesadelo. Miguel se recusava a comer. Quando Rafael finalmente conseguiu tirá-lo debaixo da cama, o menino estava apático, os olhos vazios como nos primeiros dias. Era como se todo o progresso dos últimos meses tivesse sido apagado em uma manhã. Rafael tentou tudo. Ofereceu os brinquedos favoritos de Miguel, colocou as músicas que ele gostava, tentou brincar como Giovanna fazia. Nada funcionava. O menino estava regredindo rápido, voltando àquela concha de silêncio e distanciamento. No segundo dia, desesperado, Rafael ligou uma videochamada para Giovanna. Miguel estava sentado no sofá olhando para o nada. Quando o rosto de Giovanna apareceu na tela do tablet, a reação foi instantânea e devastadora. Miguel se jogou contra as tela tentando tocá-la, gritando "mama, mama" repetidamente. Quando percebeu que não podia alcançá-la, que ela estava presa dentro daquele aparelho, entrou em pânico. Começou a bater na tela, a chorar convulsivamente, a gritar de uma forma que partiu o coração de Rafael. Gil, Gil, volta! As palavras saíam entrecortadas entre soluços. Giovanna, do outro lado, chorava junto, incapaz de ajudar. Rafael desligou a chamada, percebendo que estava piorando a situação. Segurou Miguel, que se debatia e gritava, até que a criança finalmente se exauriu e desmaiou de tanto chorar. Rafael o colocou na cama, cobriu-o com cuidado e saiu do quarto, sentindo-se o pior pai do mundo. Dona Matilde o encontrou sentado no corredor com a cabeça entre as mãos. Senhor Rafael, aquele menino está definhando. Não come, não dorme direito, não quer brincar. Precisa da Giovanna. Eu sei, Matilde. Eu sei, Rafael respondeu, sua voz quebrada. Mas ela precisa estar lá para cuidar da mãe, resolver a situação da casa. Só mais alguns dias. Mas eram dias que Miguel não tinha. No terceiro dia, ele parou de reagir completamente. Não chorava mais, não gritava. Apenas existia uma casca vazia. Rafael tentou fazer com que comesse, mas o menino cuspia tudo. Tentou brincar, mas Miguel não o olhava. Era como se tivesse desistido. Naquela noite, Rafael teve uma revelação dolorosa
e libertadora. Ele não podia viver sem Giovanna. Miguel não podia viver sem ela. Ela não era mais a babá, a funcionária, a cuidadora contratada. Era a mãe do coração de seu filho, a mulher que ele amava, a pessoa que transformara sua casa em lar e sua existência em vida. Sem pensar duas vezes, Rafael pegou o telefone e cancelou todas as suas reuniões da semana seguinte. Arrumou uma mala com roupas de Miguel, outra com as suas, e acordou Dona Matilde de madrugada. Vou para a promissão, anunciou. Não sei quando volto, cuide da casa. Matilde sorriu como se tivesse esperado por aquilo. Vá buscar sua família, Sr. Rafael, e traga eles de volta para casa. Rafael colocou Miguel ainda sonolento na cadeirinha do carro e começou a dirigir. Eram 5 horas da manhã de uma segunda-feira e a viagem até Promissão levaria cerca de 6 horas. Miguel acordou quando já estavam na estrada e, ao perceber que o pai estava dirigindo sem destino aparente, começou a choramingar. Vamos ver a Dio, filho. Vamos buscar nossa Dio, Rafael disse, e pela primeira vez em dias viu uma fagulha de esperança nos olhos do menino. A viagem pareceu interminável. Rafael parou apenas uma vez para abastecer e comprar algo para Miguel comer. O menino aceitou um pouco de suco, mas recusou comida sólida. Seus olhinhos estavam fixos na estrada, como se pudesse fazer Giovanna aparecer pela força de vontade. Finalmente, no meio da tarde, chegaram à Promissão. Era uma cidade pequena, pacata, com ruas de paralelepípedos e casas simples. Rafael seguiu as instruções que Giovanna lhe dera antes de partir e encontrou a casa dela, ou o que restava dela. O telhado realmente desabara em uma parte significativa, tornando o lugar inabitável. Ele estacionou em frente e, antes que pudesse descer, a porta da frente se abriu. Dona Helena apareceu, apoiada em uma bengala, os olhos arregalados de surpresa. Atrás dela, Giovanna surgiu, e ao ver o carro de Rafael ficou paralisada. Rafael desceu e abriu a porta de trás. Miguel, ao ver Giovanna, começou a gritar e a se debater na cadeirinha. Gio! Gio! Mama! Giovanna correu, seus olhos cheios de lágrimas, e praticamente arrancou Miguel da cadeirinha. O menino se agarrou a ela com uma força desesperada, enterrando o rosto em seu pescoço, soluçando. Mama, mama, mama! Ele repetia como um mantra. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Giovanna sussurrava, beijando o rosto do menino, embalando-o, consolando-o. Rafael observou a cena, seu próprio rosto molhado de lágrimas. Dona Helena se aproximou dele e colocou uma mão em seu braço. Veio buscar sua família, Sr. Rafael? Vim, ele confirmou, olhando para Giovanna. Não posso viver sem ela, Helena. Miguel não pode viver sem ela. Ela se tornou essencial para nós. E vocês se tornaram essenciais para ela, Helena disse suavemente. Ela chora todas as noites, sentindo falta de vocês. Quando Miguel finalmente se acalmou, Giovanna se aproximou de Rafael. Por que você veio? Porque percebi algo, Rafael começou, puxando-a para mais perto, com Miguel ainda em seus braços entre eles. Percebi que a ajuda não é caridade quando vem de amor. Percebi que cuidar de quem amamos não cria dívidas, cria laços. E percebi que não quero passar nem mais um dia sem você. Ele olhou para a Dona Helena. Helena, vou reformar sua casa. Vou torná-la ainda melhor do que era. Mas quero que você venha morar conosco em São Paulo. Você, Giovanna e Miguel, vocês são minha família agora. A única família que importa. Giovanna cobriu a boca com a mão livre, incapaz de falar. Helena sorriu através das próprias lágrimas. Senhor Rafael, não sei se minha filha está pronta para aceitar tudo isso. Estou. Giovanna finalmente encontrou sua voz. Estou pronta. Ela olhou para Rafael, seus olhos castanhos brilhando com amor e determinação. Porque aprendi com você que aceitar amor não é fraqueza, é coragem. E eu te amo demais para deixar o orgulho me afastar de você. Rafael a beijou ali mesmo, na frente da casa destruída, sob o olhar aprovador de Dona Helena e os olhinhos curiosos de Miguel. Foi um beijo que selou promessas, curou feridas, construiu pontes entre dois mundos que pareciam impossíveis de unir. Mas havia algo mais que Rafael precisava dizer. Ele se afastou, respirou fundo
e se ajoelhou ali mesmo, na rua de paralelepípedos de Promissão. Segurou a mão de Giovanna com uma das suas, a outra sustentando Miguel. Giovanna Silva, ele começou, sua voz firme, apesar da emoção. Você entrou na minha vida como uma babá contratada e se tornou muito mais. Tornou-se a mãe que meu filho escolheu. Tornou-se a mulher que me ensinou a amar novamente. Tornou-se a razão pela qual acordo todos os dias querendo ser um homem melhor. Ele fez uma pausa, limpando as lágrimas. Não tenho um anel agora, mas tenho meu coração. E ele é seu, completamente. Quer se casar comigo? Não para ser minha empregada, não para ser apenas a mãe do Miguel, mas para ser minha companheira, minha igual, minha esposa. Giovanna se ajoelhou na frente dele, colocando Miguel entre os dois. Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. 1000 vezes sim. Miguel, percebendo que era um momento especial, tocou os rostos dos dois com suas mãozinhas. Papa, ele disse, claramente tocando Rafael. Então virou-se para Giovanna. Mama, e pela primeira vez, sem confusão, sem dúvida, disse olhando para os dois juntos. Família. Rafael e Giovanna se abraçaram com Miguel entre eles, as 3 peças que se encaixaram perfeitamente para formar um todo completo. Dona Helena observava da varanda, apoiada em sua bengala, sorrindo através das lágrimas de alegria. A viagem de volta para São Paulo foi completamente diferente da ida. Miguel comeu, brincou, riu. Giovanna e Rafael conversaram sobre o futuro fazendo planos. Casariam em uma cerimônia simples, apenas com pessoas que realmente importavam. Dona Helena moraria com eles na mansão. A casa de Promissão seria reformada e alugada, gerando renda para Helena ter sua independência. Quando chegaram em Alphaville, já era noite. Dona Matilde os esperava com um jantar especial, como se soubesse que eles voltariam transformados. A casa, que Rafael sempre vira como uma prisão luxuosa, agora brilhava com as luzes acesas, pronta para receber sua verdadeira família. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Rafael e Giovanna ficaram na cozinha, o lugar onde tudo começara a mudar entre eles. Ele a puxou para seus braços e dançaram sem música, apenas embalados pelo amor que sentiam, um pelo outro. Sabe o que é engraçado? Giovanna disse, apoiando a cabeça no peito dele. Passei a vida toda achando que precisava de dinheiro para ser feliz, para dar para minha mãe uma vida melhor, para ter segurança. Mas aprendi que felicidade não se compra. Se encontra nas pessoas certas. Você me ensinou isso, Rafael respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Me ensinou que uma casa só vira lar quando tem amor dentro dela. Do quarto de Miguel, ouviram um barulhinho. Foram verificar e encontraram o menino sentado no berço, olhando para a porta como se esperasse por eles. Quando os viu juntos, sorriu aquele sorriso que transformava completamente seu rostinho. Rafael o pegou no colo e Giovanna se aproximou. Os 3 ficaram ali, abraçados, um quadro perfeito de redenção e recomeço. Miguel tocou o rosto do pai e disse, com mais clareza do que nunca, papai. Então tocou o rosto de Giovanna. Mamãe! Não eram mais tentativas infantis ou sons confusos. Eram palavras cheias de significado, de reconhecimento, de amor. Rafael sentiu como se um círculo finalmente tivesse se fechado. Mariana dera a vida para que Miguel nascesse. E agora, Miguel dera nova vida a Rafael, trazendo Giovanna para suas vidas. Não era traição. Era transformação. Era honra. Era amor em sua forma mais pura. Giovanna olhou para Rafael, seus olhos brilhando. Somos uma família de verdade agora. Sempre fomos, Rafael respondeu. Só precisávamos aceitar. E ali, na luz suave do quarto de Miguel, na mansão que deixara de ser fria para se tornar um lar, 3 corações se uniram definitivamente. Um pai que aprendera a amar sem culpa, uma mulher que aprendera a aceitar amor sem medo, e uma criança que finalmente encontrara a família que sempre mereceu ter. 6 meses depois, Rafael e Giovanna se casaram no jardim da mansão. Foi uma cerimônia pequena, apenas com Dona Matilde, Dona Helena e alguns amigos próximos. Miguel foi o pajem,
carregando as alianças em uma almofadinha com a seriedade de quem sabe da importância do momento. Quando o celebrante perguntou se Rafael aceitava Giovanna como esposa, ele respondeu olhando não apenas para ela, mas também para Miguel. Aceito, para sempre. E quando perguntou a Giovanna, ela sorriu, pegou a mão de Rafael e a de Miguel, unindo as três. Aceito. Com todo meu coração. O beijo que selou a união foi interrompido por Miguel gritando: "Beijo! Beijo!" e batendo palminhas, arrancando risadas de todos os presentes. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Miguel dormia profundamente em seu quarto, Rafael e Giovanna ficaram no terraço olhando as estrelas. Feliz? Ele perguntou, envolvendo-a com os braços. Mais do que imaginei ser possível, ela respondeu, virando-se para encará-lo. Quem diria que uma entrevista de emprego mudaria minha vida completamente? Quem diria que contratar uma babá me daria uma esposa e transformaria meu filho em uma criança feliz? Rafael riu. Acho que o universo sabia o que estava fazendo quando te trouxe até nós. Ou talvez, Giovanna. Sugeriu sorrindo. As almas realmente se reconhecem. Miguel me reconheceu naquele primeiro dia porque sabia que eu era quem ele e você precisavam. E eu reconheci em vocês a família que sempre sonhei ter. Rafael a beijou suavemente, sabendo que ela estava certa. Algumas conexões não precisam de explicação lógica. Elas simplesmente são, como o amor que sentiam um pelo outro, como a transformação que viveram juntos, como a família que construíram não no sangue, mas na escolha diária de amar, cuidar e permanecer. E enquanto as luzes de São Paulo brilhavam ao longe e o silêncio pacífico da noite os envolvia, Rafael percebeu que finalmente estava em paz, com o passado, com o presente e com o futuro que construiria ao lado de Giovanna e Miguel, sua família, sua redenção, seu amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Giovanna e Miguel tenha tocado seus corações profundamente. Esta é uma narrativa sobre segundas chances, sobre como o amor pode curar as feridas mais profundas e sobre como família não é definida apenas por sangue, mas por escolha e dedicação. Se esta história ressoou com você, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Sua participação nos motiva a trazer diariamente histórias únicas que exploram a complexidade da vida, do amor e das relações humanas. Compartilhe nos comentários o que você sentiu ao acompanhar a transformação desta família. Sua opinião é muito importante para nós. Te esperamos nos próximos vídeos com mais histórias que vão fazer você acreditar no poder transformador do amor.